Abra comigo então a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 1 até o 7. A minha versão diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E os que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Princípio da multiplicação. Participem nos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Nós vamos pensar nessa noite sobre a seguinte temática: fortifica-te na graça de Jesus Cristo. Fale para a pessoa que está do seu lado aí: fortifica-te na graça de Jesus Cristo. Quando nós começamos a pensar nessa palavra fortifica-te, nós lembramos de um forte. Geralmente os fortes estão em volta de rios ou em volta do mar, ou seja, em volta de águas, com montanhas às vezes atrás e com grandes muralhas. Paulo fala para Timóteo exatamente isso. Se o forte, ele precisa de águas, ele precisa de rios, ele precisa de uma muralha, ele precisa de montanhas, a graça de Deus vai te fortalecer, meu filho, mesmo que a muralha caia, mesmo que o rio se desvie, mesmo que a montanha não esteja lá, a graça de Deus se fará presente nas nossas vidas. E a carta de Paulo a Timóteo é muito interessante. Nós dividimos lá como cartas pastorais, mas 2 Timóteo é diferente de tudo, porque é uma carta muito pessoal, de um velho pastor, que fala para um novo pastor as coisas que nós estamos enfrentando, que ele estava enfrentando e que nós estamos enfrentando hoje. É uma carta muito prática, sem muitas doutrinas, e nesse momento Paulo quer fazer com que Timóteo seja um homem mais forte e que entenda o princípio da graça de Deus na vida dele, no seu dia a dia, no seu ministério. E para que Timóteo seja tal como uma testemunha, um mártir, aquele que renuncia, em martetese é a palavra grega, aquele que renuncia e perde de algumas coisas, porque ele precisa ser testemunho da palavra de Cristo. Quando nós pensamos em graça, em teologia nós dividimos assim: graça comum em graça especial, ou graça comum e graça salvífica. A graça comum é bem explicada e facilmente explicado quando chove. Chove lá na lavoura de quem é cristão e chove na lavoura de quem não é cristão. Quando sai o pagamento lá no 5º, 6º dia útil da semana, as pessoas consomem nos comércios dos cristãos e dos não cristãos, ou seja, existe um princípio de uma graça de Deus todos os dias. Deus dá a noite para todas as pessoas descansarem. Essa é a graça comum, essa é a graça que todos nós temos. Mas Paulo começa a falar para Timóteo: existe uma graça especial, existe uma graça salvífica, e você precisa se fortalecer, você precisa estar protegido, porque você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar homens difíceis, dias difíceis, você vai enfrentar provas e tribulações, e algo precisa te fortalecer, e isso vai ser e será a graça de Jesus Cristo nas nossas vidas. Quem aqui tem filho e recebeu esses dias um comunicado assim: senhor pai e mãe ou responsável, compareça à nossa escola porque você precisa pegar a nota dos seus filhos. A maioria de nós de vez em quando recebe, bimestralmente pelo menos, recebe isso. Tem uma história bastante interessante de uma mãe que recebeu o comunicado e foi para a escola. Quando ela chega na escola, a nota do menino não estava boa. Ela ouviu dos professores que a nota não estava boa, o comportamento não estava bom, e aí a mãe soltou aquela sonora frase que você já ouviu uma vez da sua mãe ou de alguém que te cuidou: lá em casa a gente
Conversa, lá em casa a gente conversa. E o menininho ficou então esperando, falou, cheguei em casa, agora mamãe vai conversar comigo. E a mãe surpreendentemente pega o menino, assenta ele sobre a mesa, serve uma sobremesa para ele e fala, come aí meu filho. E ele fala assim, mas peraí, ela não ia conversar comigo? A véia pirou de verdade agora, né? E aí começa a conversar com ele, começa a falar, meu filho, por que você não está bem? O que está acontecendo? Por que você não está se comportando bem? E aí o menino se abre e conversa com a mãe, mas ele fica preocupado e ele fala, mãe, a senhora não falou que ia conversar comigo e eu não pensei que a conversa seria esta, mãe. O que é isso, mãe? E a mãe diz assim, isso, meu filho, é misericórdia. Tá bom, mãe, e essa sobremesa agora que você serviu para mim? Isso é graça, você não merece, indivíduo, mas isso é graça. Se fosse com o pai, eu peguei a mãe, porque daqui uns dias é dia das mães, né? Se fosse com o pai, não ia falar assim, lá em casa a gente conversa. Na saída da escola, a gente conversa, rapazinho. É bom que realmente seja mãe. Mãe é algo também que é de outro planeta, e eu sempre falo isso. Mãe é algo que mexe com o nosso coração, e nós somos muito frutos do trabalho das nossas mães, da educação que as nossas mães nos deram e geraram. E é interessante que Timóteo é exatamente isso. Ele é fruto da educação da sua mãe e fruto da educação da sua avó, de mulheres guerreiras que já venciam o mundo, não dos nossos dias, mas que já venciam o mundo e as dificuldades nos dias de Paulo e nos dias de Timóteo. Mas sabe quando você dá aula, quando você se torna professor, quando você é professor, você tem uma mania. E a mania que você tem é de tentar explicar tudo, ou de deduzir as coisas assim, nos seus mínimos detalhes. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o apóstolo Paulo já um ancião, estava preso em Roma, talvez numa prisão muito fria, talvez muito solitário, porque se você continuar no texto, a solidão de Paulo vai ficar clara. Ele passou pelo primeiro julgamento em Roma e foi poupado, mas ele sabia que ele poderia ser decapitado, ou então iria virar filezinho, ou jantar de leão daqui uns dias. E ele começa a se preocupar com Timóteo. Aí quando nós olhamos para a vida desse homem, esse homem sofreu naufrágios, esse homem sofreu açoites, esse homem passou por grandes tribulações, esse homem orou e pessoas foram ressuscitadas. Teve um menininho que um dia, que a pregação de Paulo não estava boa, estava longa e chata, o menininho caiu lá de cima, morreu. Paulo vai lá e ora por ele, ele ressuscita. Paulo ora por pessoas e pessoas são curadas. Aí um dia ele chega para Deus e durante três vezes, 3 momentos diferentes, ele fala para o Senhor, Senhor, eu estou com algo diferente aqui, não é um espinho na carne, mas é como se fosse um espinho na minha carne, aí eu mexo, isso me preocupa, Senhor, me ajuda. Deus fala para esse homem, a minha graça te basta. Sabe por quê, Paulo? Quando você está fraco, é aí que você está forte, Paulo. Ou seja, a graça de Deus nas nossas vidas é tudo aquilo que nós precisamos, é tudo aquilo que deve fazer parte da nossa vida para que nós possamos crescer. Para Paulo, a vida dele não era uma desgraça. Para Paulo, a vida dele não era sem graça. Pelo contrário, ele sabia e entendia que a graça de Deus caminhava com ele todos os dias, mesmo que fosse preso, prestes a ser decapitado, prestes a ser executado, prestes a ter a sua vida vencida. Por isso que ele fala, combati o bom combate, eu lutei. E a Bíblia por si só, ela não é complicada, por si só a Bíblia ela é muito simples. E Paulo começa a falar em Timóteo, e ele descreve 3 figuras, ele descreve 3 personagens, para que Timóteo pudesse entender o princípio da graça e pudesse ser um homem fortalecido, fortificado pela graça de Deus. E o primeiro personagem que Paulo usa está lá no verso de número 3, onde ele diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o
arregimentou. E é interessante que quando nós batemos o olho no soldado, e você pode ser comandante, você continua sendo um bom soldado. Ninguém se torna um bom comandante se não for um bom soldado. Ninguém vai ser um bom líder se ele não for um bom liderado, se não for uma pessoa que consegue ser liderado. Quando nós olhamos para um soldado, é bem interessante. Só pelo estereótipo nós conseguimos dizer: esse é um soldado. Ele está lá com a barba feita, ele está lá com o cabelinho cortado, ele tem todo um perfil. O soldado, ele é obediente à voz do seu comandante. O soldado, ele entende a hierarquia e ele entende que Deus é Deus, que o Senhor é o Senhor, e mesmo que ele não me livre, ele continua e sempre vai ser Deus, e eu vou continuar dependendo da graça dele constantemente. O soldado, ele conhece o seu inimigo, ele sabe quem ele precisa vencer, ele sabe quais as ordens que ele recebeu, os caminhos que ele deve trilhar, porque ele sabe quem é o seu adversário. Você tem um adversário, meu irmão, você tem um adversário, minha irmã, e esse adversário, ele brama como ao redor, ele brama ao nosso redor, como o leão, e ele busca a quem ele pode tragar. Mas tem uma notícia, ele não é leão não, ele só imita o leão, porque o nosso verdadeiro leão é Jesus Cristo. Esse sim é o leão da tribo de Judá, esse sim é aquele que nos fortalece, é aquele que nos conhece, é aquele que nos ama, é aquele que caminha conosco quando nós temos motivos para buscá-lo, quando nós temos a necessidade talvez de buscá-lo mais ainda, porque agora dói em nós e não está doendo na pessoa que está do nosso lado, quando realmente nós somos mexidos e recebemos às vezes a notícia ruim. Dizem que tem em vários lugares o soldado, né, o soldado desconhecido, está lá o túmulo do soldado desconhecido. Nosso general, nosso Senhor não tem soldado desconhecido. Ele sabe cada um de nós, quem nós somos, Ele nos fez lá no ventre da nossa mãe, Ele sabe o dia que nós nascemos e Ele nos preparou para que nós pudéssemos vencer a vida e para que nós pudéssemos habitar com Ele nos céus. Ele sabe tudo aquilo que se passa na nossa vida, Ele sabe até qual seria o nosso RG que o Estado um dia nos daria, e Ele não nos chama pelo número, 51, vem aqui. Ele te chama pelo meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, minha amiga, meu amigo. Eu te amo, e Ele amou tanto que Ele mandou Jesus Cristo na cruz do Calvário, por amor à minha vida e por amor à sua vida. Mas é interessante que o soldado, ele tem lá o seu equipamento, ele tem lá o seu coturno, ele tem lá a sua farda, ele tem lá o seu capacete, ele tem o seu cantil, ou seja, ele tem todo um equipamento. E quando nós olhamos para a carta de Paulo à igreja de Éfeso, Paulo vai traçar um pouquinho da armadura de Deus. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você precisa ser como um soldado, e muito provavelmente, quando Timóteo recebe essa carta, ele poderia estar em Éfeso, e ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, nós temos os equipamentos para nós entrarmos na guerra, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para entrar em combate. E o que acontece com o soldado que não se prepara para a guerra? Ele vai sofrer, ele vai perder a batalha. Não perca a batalha espiritual que você vai enfrentar. Revista-se da palavra de Deus, revista da couraça da justiça, calce nos seus pés o evangelho que deve ser levada
para todas as pessoas e guerreie com a espada do Espírito, com a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Paulo não complica, Paulo continua muito simples e ele continua dizendo que o soldado, ele faz o desejo e ele trabalha com as ordens daquele que o arregimentou. E ele então está falando para Timóteo que Timóteo deveria então traçar e fazer a vontade de Deus continuamente, porque foi Deus que chamou Timóteo. O mesmo Deus que chamou Timóteo, Ele te chama hoje para a boa obra. Ele te chama para que você seja um soldado de Cristo, e você não precisa fazer a vontade de homem nenhum, e muitas vezes você vai precisar enunciar a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela precisa ser feita e manifesta na sua vida, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável e nunca deixará de ser, porque é a vontade de Deus. De maneira muito simples, Paulo continua e agora ele cita um atleta. Ele cita um atleta talvez não de alta performance, mas ele fala de um lutador. Ele fala de um homem que tem o atletismo ou que tem as práticas esportivas na sua veia. Isso é muito fácil de entender. Paulo fala primeiro do soldado, porque na prisão de Roma, ele olhava para os soldados e ele via o quanto que os soldados obedeciam ao seu comandante e o quanto os soldados romanos obedeciam ao seu imperador. E olha que a espada dos caras eram pequenininhas, hein? Eu sou pequenininho, peguei uma espada romana, era muito pequenininha. Mas Paulo, sendo um homem do mundo greco-romano, tanto romano como do mundo grego, ele olha para os gregos e ele vê a prática dos esportes, dos Jogos Olímpicos, que nascem a partir da Grécia, para traçar um novo perfil para Timóteo, que seja fortalecido pela graça de Deus. E aí ele começa a falar então do atleta, onde ele diz no 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Paulo não está falando aqui, Timóteo, você tem que subir lá no primeiro lugar, você tem que ganhar a medalha, Timóteo, você tem que ganhar o troféu, o teu time tem que ser o campeão brasileiro, ou tem que ganhar a Champions League, ou a Copa do Mundo, ou qualquer coisa. Paulo está falando para Timóteo que ele precisa, que o atleta, ele não é coroado se ele não lutar segundo as normas e os preceitos, segundo a regra de cada jogo ou segundo a regra de cada esporte. É lógico que Paulo não está falando das regras do esporte, mas ele está falando da regra da vida. Mas quando nós fazemos essa analogia, nós conseguimos entender então melhor um pouquinho. O atleta, ele é um camarada disciplinado, ele tem hora para dormir e ele tem hora para acordar, ele tem uma alimentação balanceada. O atleta, ele tem um treinador, e muitas vezes o treinador fica lá na cabeça dele, falando, e às vezes gritando. E se o atleta de vez em quando olhar para o treinador e não ouvir o treinador, ele vai se desviar, ou seja, ele vai perder a sua concentração. Para que a graça de Deus nos fortaleça continuamente, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que ter alguém como nosso técnico, como nosso mentor, e esse alguém é o Senhor. Nós temos que ter disciplinas e leitura da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, é a nossa regra de prática. Nós temos que nos alimentar de coisas boas, porque o mundo já está jogando muito alimento ruim em meio à nossa sociedade, e nós temos que tomar muito cuidado com o que nós colocamos dentro da nossa vida, seja através dos olhos, através dos ouvidos, às vezes na mão que maneja o celular, que maneja a internet. Internet não é boa, não é ruim, boa, ruim é quem maneja, é quem trabalha, é quem escolhe aonde vai entrar. Nós temos ouvidos, muitos técnicos que às vezes estão dizendo para nós assim: você precisa fazer isso para ter aquilo. Mas sabe a graça de Deus? Eu posso fazer isso, mas ainda não mereço aquilo. Mas Deus me dá, porque Ele é gracioso, porque existe uma graça constante na vida de Deus que se interrelaciona com a minha vida. Um atleta, ele tem uma boa genética. Se teu filho é grandão,
Se teu filho é grandão, você vai colocar ele no vôlei, você vai colocar ele no basquete, você vai colocar ele num esporte que requer muito tamanho. Se ele for pequenininho e magrinho, põe ele na maratona. Põe ele na maratona que ele vai arrebentar e que ele vai correr. É o biotipo do atleta. É o biotipo da pessoa que consegue correr aquela maratona. E aí, quando nós lembramos de maratona, eu queria voltar em 2004. 2004, em Atenas, um brasileiro estava lá na frente, Vanderlei Cordeiro de Lima, estava muito bem, talvez seria o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha olímpica. Tinha um brasileiro anteriormente que bateu o recorde mundial de maratona, mas foi num campeonato que não era olímpico, e de repente alguém da plateia sai e o dá um abraço de urso, né? Abraço de urso, o prende, alguém meio grego, que tinha um narizão, que tem um nome meio grego, e o Vanderlei Cordeiro de Lima podia magrinho daquele jeito, medir o nariz daquele indivíduo e pimba. Mas ele tenta se desvencilhar. Ele tem um objetivo, ele precisa andar segundo as normas. Ele não pode quebrar as normas. E as pessoas começam a ajudar, e o primeiro passa, e o segundo passa, e quando ele desvencilha de tudo aquilo, ele corre. E ele recebeu muitas premiações, simplesmente, não porque ele foi o primeiro, ele foi o terceiro. Talvez se ele fosse o quarto, ele ganharia as mesmas premiações. Mas ele andou segundo as normas. Ele correu de acordo com as regras. De vez em quando a gente vê alguns atletas, principalmente jogador de futebol brasileiros, que tem uma fama de ser cai. Ninguém encostou nele, e ele de repente cai, se esborracha, começa a doer tanto e joga uma água, aquela água é santa, o camarada se arruma, levanta, se tiver um contra-ataque do time adversário, ele vai lá e rebenta o ponta direita, e rebenta o atacante. Essas não são as normas, essas não são as regras. Nós não podemos ser crentes cai na vida, que simulam ser crentes. Nós temos que ser crentes que são verdadeiramente crentes e que andam segundo a norma, mesmo que nós tenhamos que perder, porque nós sabemos que Deus um dia irá recompensar a cada um de nós. O bom atleta, o atleta que Paulo fala para Timóteo, é aquele que segue as regras e que segue as normas. Tem um nome bonito para você colocar no teu filho ou no teu neto: Feidípides. É o nome grego, Feidípides. Existe hoje uma prova olímpica da maratona, exatamente por causa desse camarada, que era um soldado e era também um atleta. Talvez fosse aquele cara mais magrinho um pouquinho, talvez até mais baixinho um pouquinho, do exército grego, aonde um dia Esparta lutava com a Pérsia. E os persas, muito mais numerosos, começaram a perder a batalha e começaram a recuar. Começaram a recuar, e o comandante espartano chama Feidípides e fala: Feidípides, os persas recuaram, eles estão indo para os navios, e eu tenho a certeza de que eles vão atacar Atenas. Feidípides, tem um solo montanhoso, não dá para ir a cavalo, você corre, meu filho, corre até Atenas, como um bom soldado, como um bom atleta, e avise Atenas que os persas estão chegando. Aquele jovem correu 40 quilômetros aproximadamente, morro abaixo, morro acima, chegou em Atenas e disse: vencemos os persas, mas eles estão vindo. Pimba, morreu. Hoje existe uma prova chamada maratona, porque essa batalha ocorreu numa região da Grécia chamada Maratona. Um exemplo de um atleta que corre até o final. Um exemplo de um bom soldado que ouviu a voz do seu comandante. E se precisou dar a vida, ele deu a vida, porque ele tinha uma causa nobre. E eu não estou falando de um cristão. Nós é que temos causas nobres para que nós possamos correr a corrida da vida, para que nós possamos lutar o combate que nós precisamos vencer.
Bateu uma notícia ruim, eu vou correr e eu vou vencê-la. Bateu uma notícia trágica na sua vida, eu vou continuar lutando, porque a graça de Deus está comigo. E quanto mais eu entro no princípio da graça de Deus, mais eu me fortaleço. Porque foi assim com Paulo, quando ele estava fraquinho aí, que ele estava fortinho. Foi isso que Deus falou para ele. Paulo continua, e Paulo não complica. Paulo continua simples, e Paulo continua agora falando de agricultor. Ele fala do soldado, ele fala do atleta, e agora ele fala de um agricultor. Está lá no verso de número 6. O lavrador, o agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Olha, gente, pode ter previsão de chuvas hoje, a meteorologia pode estar muito avançada, mas se tem um camarada que tem fé, é o agricultor, porque chega no tempo certo, ele planta, ele espalha a semente e ele espera que a semente gemina, e ele espera um dia colher os seus frutos. Ele pode passar por experiências difíceis em anos anteriores, seca, chuva, excesso de chuva, geada, frio, alguma coisa pode mexer com a vida dele, mas ele continua semeando, ele continua plantando e ele busca, através da graça de Deus, da graça comum de Deus, aquela que faz a chuva se manifestar no tempo, para que Deus então possa o abençoar. Quando nós pensamos em semeaduras, existem semeaduras que nós plantamos, dali a 6 meses, 7 meses, algo próximo disso nós colhemos. Mas existem semeaduras que nós lançamos em terra e vamos esperar 5, 6 anos para poder colher. Apesar da graça de Deus, assim são as nossas orações. Existem orações que nós lançamos ao Senhor e o Senhor responde prontamente. Mas existem orações que nós precisamos ter paciência para que o Senhor possa nos atender. Ou então para que Ele fale assim para nós: fique tranquilo, a minha graça já te basta. Continue lutando, não desista, siga em frente. Na parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, é muito interessante, porque o semeador, ele semeia, ele não está preocupado com o solo que vai receber, porque ele sabe, ele entende que ele tem um propósito, e o propósito dele é então semear. Não interessa se a terra é pouca e não vai criar raízes, não interessa se vai haver espinhos, os espinhos vão sufocar, não interessa se vai ficar na beira do caminho e as aves vão levar a semente, ele semeia, porque ele almeja uma coisa e ele espera uma coisa: o bom solo, aonde a semente irá produzir a 30, a 60 ou a 100. A graça de Deus, ela está sobre nós, e na maneira que nós usamos, ou a maneira que nós nos identificamos com a graça de Deus, nós produzimos, nós geramos vida nas pessoas, nós geramos fé nas pessoas, nós geramos uma prática saudável, de acordo com as normas do Evangelho para as pessoas, porque o grande objetivo que nós temos é gerar fruto, é fazer com que as pessoas alcancem a graça de Deus. E eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu só posso doar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou possuidor. E você precisa entender aqui nessa noite que Deus, Ele derramou a sua graça sobre você, e você precisa saber e estar ciente disso, para que você espalhe essa graça para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que você vai encontrar hoje, amanhã, depois, não sei qual o tempo, mas as pessoas estarão à sua volta. O agricultor, ele planta, ele crê, ele espera para que Deus possa fazer o melhor na vida dele.
Gênesis 8, 22 diz assim: enquanto durar a terra, o plantio, a colheita, frio e calor, verão e inverno, dias e noites, jamais cessarão. Esse texto vem logo depois do dilúvio, onde Deus ele fala com Noé e fala assim: pode ter chovido um dilúvio, pode ter se arrebentado de tanto chover, a água pode ter cobrido todos os montes da terra, mas sempre haverá as estações do ano, sempre haverá calor, sempre haverá frio, porque existe semeaduras que dependem do calor, existem semeaduras que dependem do frio, existem semeaduras que dependem do sol, existem semeaduras que dependem da chuva. Isso jamais cessará. Pode um homem desmatar as florestas à vontade, simplesmente vai afetar o equilíbrio dessas coisas, pode contaminar a camada de ozônio, efeito estufa, tudo que possa acontecer no meio científico, sempre haverá as estações do ano, o tempo de Deus, porque Deus fez isso e ninguém pode mudar, homem nenhum pode mudar, e nós temos que entender que o poder de Deus é maior do que todas as coisas, e é Ele que nos agracia com a sua maravilhosa graça. O verso 7 diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Aí eu quero dizer para você, pondera, meu irmão, pense, reflita todas essas coisas, reflita como um soldado, reflita como um atleta, reflita como um agricultor, pense, mas tenha uma certeza, que a graça de Deus, ela existe sobre a sua vida, ela existe sobre você. Esses dias eu estava orando, e ao final da minha oração, Deus falou algo para mim, e eu falei: Senhor, será que eu estou meio maluquinho da cabeça? O que está acontecendo comigo hoje, Senhor? Mas sabe, Pai, se é o Senhor que diz, eu tenho certeza disso. Deus falou assim para mim: olha, o melhor da vida de Pedro não foi quando Pedro nasceu, não foi quando Pedro se tornou um discípulo de Jesus. O melhor da vida de Pedro foi quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Pedro ouviu o galo cantar. Eu falei: Senhor, como que eu posso entender isso? É muito até para minha cabecinha de cearense, Senhor. E aí Deus falou assim, porque aí ele começou a entender e compreender que a minha graça estava com ele, e é por isso que Pedro se tornou o grande líder da igreja. Isso não é a teologia do pecado, para você cometer alguma coisa errada ou fazer algo errado, de maneira nenhuma. É para que você entenda que mesmo se você caiu, que mesmo que aconteceu coisas terríveis na sua vida, é aí que a graça de Deus começa a se manifestar. Mas a gente tem um pouquinho de Tomé na nossa vida, né? Todo mundo tem um pouquinho de Tomé na sua vida. Quem não tiver um pouquinho de Tomé, atira a primeira pedra logo. E eu falei: Senhor, me dá mais um exemplo. O Senhor falou: Tomé. Tomé. Quando Tomé diz assim: eu quero ver as feridas na mão do Cristo, o Cristo aparece e mostra as chagas. E Tomé entende e sabe o que é a graça de Deus. E Tomé começa a se fortalecer. Foi por isso que ele foi para a Índia. Foi por isso que ele foi missionário. Segundo a tradição, ele foi para a Índia e ele foi ser missionário. Eu não sei o que aconteceu ou o que está acontecendo na sua vida, mas se tem alguma coisa difícil na sua vida, eu quero te dizer que esse é o melhor momento que você pode ter, porque a graça de Deus, ela quer se manifestar na sua vida, e ela quer tomar conta da sua vida, em nome de Jesus. Pondere, pense sobre isso, coloque-se de pé.